Olá, meus queridos, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, o amor de Maria para todos. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade, minha mamãe eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina para a minha alma, dá-me tua bênção para que eu faça todas as minhas ações sobre os vossos olhos maternais. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amantíssima esposa. Amém. Suprema Majestade, eu venho na sua divina vontade, em nome de todos. Meus queridos amados irmãos e irmãs, nessa catequese de hoje vamos falar sobre a paciência. E aí, você tem muita paciência, né? Você é uma pessoa paciente no falar, pessoa paciente assim, de jeito que não se estressa, de jeito que não se zanga. Então vamos falar um pouco sobre a paciência, né? Vamos ver o que os santos falaram aí sobre a paciência, na qual eles deixaram para nós grande exemplo de paciência, e nós devemos seguir o exemplo dos santos, né? Porque eles inspiram-nos a nos fortalecer cada vez mais a nossa santificação. Trazendo um santo aqui, Santo Antônio de Pádua, ele disse: a paciência é o baluarte da alma, ela a fortifica e defende de toda perturbação. Santo Antônio de Pádua. O apóstolo São Tiago disse que a paciência era, por excelência, a obra perfeita de uma alma. A terra é lugar onde se conquistam merecimentos e, portanto, não é lugar de descanso, mas de trabalho e padecimento. E aquele que não sofre com paciência sofre menos e salva-se, ao passo que sofre muito mais quem sofrer com impaciência e pode condenar-se. A paciência deve praticar-se. Olha só, tem seis atos que nós devemos usar, praticar no nosso dia a dia, no nosso recorrer da nossa vida, que nós devemos praticar muito nesses atos, a paciência, né? Muitas das vezes a gente, né, é impaciente demais, né, se estressa por qualquer coisa, e muitas vezes nós precisamos, como se diz, falar menos e ouvir mais, e ter paciência com o próximo, ter paciência, né, com as pessoas, no nosso fazer do dia a dia, para que nós possamos seguir, né, esse exemplo dos santos. A Nossa Senhora, ela tem esse grande exemplo de paciência. Eu sei que não é fácil, né? Muitas pessoas talvez não tenham paciência, mas não quer dizer que, né, que a gente tem que viver para o resto da vida. É só a gente começar a praticar essa paciência, pedindo a Nossa Senhora essa virtude, né? Que ela nos dê essa virtude da paciência, para que nós tenhamos esse ato na nossa santificação. Vamos trazer aqui o primeiro ato, nas enfermidades. Muitas pessoas não têm paciência, né? Na doença, às vezes chega uma doença, a pessoa já desespera, já fica com medo de morrer, já começa a reclamar, já começa a xingar. Nas enfermidades, essas são a pedra de toque, né? Para discernir o espírito das pessoas. Algumas aqui são devotas e até, ao parecer, fervorosas enquanto gozam boa saúde. Mas, se a enfermidade as visita, impacientam-se, queixam-se de todos, entregam-se à tristeza e cometem muitas outras faltas. Olha aí, né? Temos aqui também o segundo, a morte de parentes. Quantos há que pela perda de um parente ficam inconsoláveis, a ponto de deixarem a oração, os sacramentos e todas as obras de piedade, chegando alguns a queixar-se até do próprio Deus? Que temeridade, né? Quando às vezes a gente reza, passa o tempo todo rezando, e quando chega a falecer um pai, um irmão, alguém da nossa família, a gente começa a reclamar. Por que fulano foi? Por que me deixou? Começa a reclamar com Deus: mas eu rezo tanto, por que ele foi, né? Por que ele morreu agora? Não conforma com a morte daquela pessoa, daquele parente, né? E nós devemos ter paciência nisso, não desesperar durante a morte de um parente que a gente tem, mas colocar nas mãos de Deus, confiar em Deus. Na pobreza, né? Aqui é o terceiro ato, o ato aqui na pobreza, sofrendo com resignação e perda de seus interesses, confiando no Senhor, que não deixará de socorrer quem a Ele confia. Na pobreza nós devemos ter paciência na pobreza. Chegou um momento da sua casa, não tem nada para comer,
né? Não entre em desespero, não fica com medo, não começa a blasfemar, não começa a reclamar da vida. Ajoelhe-se, converse com Deus, peça a Ele para te dar um discernimento, paciência para você suportar aquele momento, né? E confia nele. Começa a conversar, tem um diálogo com Deus e espera no Senhor, porque Ele jamais vai deixar de lado aquele que está sempre, né, ao seu favor, está sempre em oração. Jamais Deus nos abandona. O quarto, no desprezos e perseguições, pois se Jesus, sendo a própria inocência, padeceu tanto por nosso amor, que muito será que nós padecemos alguma coisa pelo dele. Diz o apóstolo que todo aquele que quiser viver neste mundo unido com Jesus Cristo há de ser perseguido. Todo aquele que quiser viver nesse mundo, né, e começar a seguir Jesus, com certeza vai haver uma certa perseguição a essa pessoa. Você está no mundo, você não é perseguido, todo mundo te acolhe. A partir do momento que você começa a seguir a Deus, aí vem a perseguição. As pessoas que dizem que eram seus amigos começam a ser os seus inimigos, começam a te criticar, começam a falar mal de você. Então é uma perseguição. E Jesus disse na palavra de Deus: quer me seguir? Toma a sua cruz e siga-me sem olhar para trás. Há angústias no espírito, que são os sofrimentos mais duros e custosos de suportar uma alma que ama a Deus. São, porém, um meio de que Deus se serve para provar os seus escolhidos. Nessas circunstâncias deve haver sumo cuidado em não omitir nenhuma das obras de piedade costumadas, como orações, devoções, visitas, leituras espirituais, etc. Pois que ainda quando tudo parece perdido, por se fazer com tédio e dificuldade, cumpre-se com o inteiro agrado de Deus a sua santíssima vontade. Não devemos deixar a angústia tomar conta da gente, né? Mas sim ter paciência, confiar em Deus, colocar tudo nas mãos de Deus e usar sempre aquela palavra que o Padre Pio falava, né? Que seja feita a vontade de Deus, que seja feita a divina vontade. Sexta, nas tentações, almas tão pusilânimes, que se a tentação for mais demorada, assustam-se e julgam-se abandonadas de Deus. E não obstante, Deus nunca permite que sejamos tentados além do que as nossas forças comportam. E a cada tentação vencida correspondem muitas graças de glória. É necessário, sem dúvida, pedir ao Senhor que nos livre das tentações, mas quando elas chegam, não é menos necessário resignar-nos com a vontade de Deus e pedir-lhe força para resistir e vencer. Muitas das vezes a tentação vem sobre nós e nós começamos a reclamar. Começamos a reclamar com Deus: Senhor, mas eu rezo tanto. Senhor, mas o que aconteceu comigo? E começa a reclamar, blasfemar contra Deus, não confia, que não põe na mente que a tentação Deus permite para quê? Para nos purificar. Nós devemos pedir a Deus que nos dê força para suportar as tentações, né? Porque é nas tentações que ele nos prova. São João Maria Vianney, ele foi tentado pelo demônio, o demônio balançava os quadros da casa dele, colocou fogo na cama dele, fazia aquele barulho à noite quando ele dormia, mas ele ficava tranquilo, ficava em paz. Por quê? Porque ele tinha aquela confiança em Deus, tinha aquela confiança na Virgem Maria, que tudo ia ficar tranquilo. Santa Gema Galgani, quando ela ia para a missa, o demônio derrubava ela em cima de uma poça d'água, queimava o diário dela. Outros santos passaram por tentações horríveis, mas mesmo assim eles ficaram firmes e fortes, porque sabia que Deus jamais ia abandonar eles nos momentos que eles mais estavam precisando de Deus, né? Então, meus irmãos, isso foi a nossa catequese de hoje. Um grande abraço a todos, paz e bem, compartilhe e até a próxima catequese, se Deus quiser. Para ter mais conhecimento, sobre as mensagens da Palavra Viva de Deus, acesse o site www.ceifadores.com.br. Mais conhecimento dos escritos, de Jesus ao profeta Pedro II, o livro A Palavra de Deus, um homem simples que escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens. Se você quiser obter informações sobre o que está acontecendo hoje, realmente, no tempo que nós estamos vivendo, sobre obediência, modéstia, o respeito para com Jesus sacramentado, para com Deus, então acesse o site e confira. É o www.pvdeus.com.br. Amém? Paz e bem para todos. Salve Maria Imaculada, salve glorioso São José.